Parece roteiro de filme de Hollywood. O rei está fugindo do seu filho, que quer tomar o trono, e o rei não faz aparentemente nada para bater de frente com seu filho. E por que isso acontece, você vai entender no áudio de hoje. Bom dia, soldados da madrugada! Nós estamos na série falando sobre como mudar de fase. E ontem você ouviu, ou no áudio anterior, você ouviu sobre o jeito errado de mudar de fase. E é interessante que um de vocês me mandou uma mensagem perguntando assim, mas como é que eu descubro que eu mudei de fase da maneira incorreta, da maneira inapropriada? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são os sintomas de quem mudou de fase de forma inapropriada? Abra sua Bíblia comigo, se você puder, lá em 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 a 11, mas primeiro eu vou te dar um contexto. O que está acontecendo aqui é que o rei Davi, o grande rei Davi, está fugindo de seu filho Absalão. E no caminho acontece uma coisa bem interessante. Alguém começa a praguejar contra o rei. Não só praguejar, mas começa a jogar terra na caravana do rei. Não só jogar terra, mas também jogar pedra na caravana do rei. Acompanha comigo a leitura da Bíblia. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, fora, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto o rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida. Quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Se você passa de fase de forma inapropriada, alguns sintomas vão te acompanhar na fase seguinte. Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho, que queria tirar a vida dele, e agora ele estava sendo ultrajado por uma pessoa e ele não tinha moral para fazer nada. Eu vou falar aqui sobre alguns tópicos do que acontece com você. Quais são os sintomas que vão estar sobre a sua vida se você passou de fase inapropriada, e tudo que estava acontecendo com Davi foi porque ele mudou de fase de forma inapropriada. Davi não tinha moral, Davi não estava tendo força suficiente, Davi não tinha o respeito que ele precisava, porque ele havia cometido um erro lá no passado. E a consciência estava batendo na cabeça de Davi. A consequência dos seus erros estavam sendo marteladas na sua cabeça. É por isso que ele estava em fuga. Primeiro tópico: sentimento de estagnação. Eu vou te dar algum exemplo. Você acha, você vê, você percebe que está na mesma fase há muito tempo. Nada muda na sua vida. Sua vida é uma rotina igual a um relógio, e nada contra a rotina, muito pelo contrário. Eu amo a rotina. A rotina, ela é especial, ela é essencial para nossas vidas. Agora, você estar em um emprego onde não acontece nada, você não é promovido, não tem mudanças, você não tem novos desafios, você sabe exatamente o que você vai fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você está sempre na mesma fase, um sentimento de estagnação. Isso aí não está certo. Próximo tópico: repetição de erros. Você está sempre percebendo que cai no mesmo buraco. Parece que a pista você está dando voltas em círculos.
Você começa a andar na vida e de repente você cai na mesma situação. Vou te dar um exemplo. De repente você percebe que os caras que você está namorando, ou as meninas que você está namorando, são sempre iguais, só muda o endereço. O relacionamento é sempre da mesma forma. Relacionamentos tóxicos que te levam para baixo. Próximo tópico: desânimo, cansaço e o sentimento de que tá velho. Quando a pessoa tá há muito tempo em uma só fase, ela se sente velha, e isso não tem nada a ver com sua idade. Ela tem pouca idade, mas o comportamento é de velho. Não quer sair de casa, não quer ter amigos, não quer desenvolver novas amizades, não quer ter novos encontros. Próximo tópico: resistente a mudanças. Às vezes tem até a oportunidade de reiniciar a vida, de começar novamente em um outro lugar, mas não quer porque tem resistência à mudança, não consegue sair da zona de previsibilidade e rotina, aquilo que as pessoas chamam de zona de conforto. Comparação constante. Lamenta por outras pessoas estarem mais à frente ou porque ela está mais atrás na vida, acha que o tempo de vida dela tem que ser igual ao de outras pessoas e está sempre se comparando, e a gente sabe que a raiz da infelicidade é a comparação. Falta de autenticidade, por exemplo, finge que gosta de algo só para agradar outras pessoas. Pior do que isso, não sabe o que gosta. A pessoa não só faz algo para agradar outras pessoas porque tem medo de desagradar, não consegue dizer não, mas também ela não sabe, quando ela olha para dentro de si, ela não sabe dizer quais são as coisas que ela realmente gosta. Próximo tópico é o comportamento de autossabotagem. Quando tudo parece que vai dar certo, quando as coisas estão se alinhando, o trabalho é um trabalho novo, a oportunidade é nova, um desafio novo, a pessoa gostou de você, gostou do seu comportamento, sabe que as suas habilidades são essenciais para desenvolver a atividade, mas aí ela arranja um jeito, a pessoa arranja um jeito para dar errado. Uma empresa nova está chegando na cidade, tem que só entregar o currículo lá, você sabe que tem todas as habilidades para preencher aquela vaga, mas existe uma data para entregar o currículo e aí faz questão de entregar no dia seguinte, no dia que não dá. Aí quando chega lá, não, o dia da entrega foi ontem, acabou a oportunidade. Isso é comportamento de autossabotagem. É para dizer, tá vendo? Não deu certo, tá vendo? As coisas não dão certo para mim. Não se sente legítimo na fase atual, e agora a gente está entrando nos dois últimos tópicos e você vai perceber na vida de Davi que existia esse comportamento porque ele estava pagando pelos seus erros do passado. A consciência não deixa você prosseguir na direção correta. Quando você não se sente legítimo na fase atual, as pessoas podem te ofender que você não tem moral para falar com elas. Você não tem autoridade. Esses são os dois últimos tópicos. Você não se sente legítimo na fase atual, ou seja, você acredita que a qualquer momento você pode cair daquela situação, você pode sair. Eu me lembro quando eu estava numa empresa, eu ganhava 10 salários mínimos, mas eu achava que eu estava ganhando muito para exercer a função que eu estava exercendo naquela época. E eu achava que a qualquer momento eu poderia ser demitido. A voz do sabotador falava o tempo inteiro ao meu ouvido: você não merece essa quantidade de dinheiro por mês. Você não merece estar onde você está. Você não merece estar desenvolvendo essa função porque você não tem todas as habilidades. Isso porque eu passei de forma inapropriada de fase. Eu não me sentia legítimo naquela fase atual. E você não age porque não tem autoridade. Quando você passa de fase de forma inapropriada, você perde a legitimidade e a autoridade. Ou seja, você não consegue colocar limites nas pessoas. É a mesma situação de Davi. O cara estava jogando pedra nele. O povo estava tendo que colocar escudo para não acertar a pedra no rei. E um dos valentes de Davi falou assim: rei, deixa só autoriza que eu vou arrancar a cabeça dele. Mas Davi sabia que tudo que estava acontecendo ali é porque ele havia perdido a sua autoridade um pouco tempo atrás por causa de seus erros, por ter passado de fase de forma inapropriada. Eu tenho certeza que você pode ter passado
de fase de forma inapropriada lá no passado, mas eu também tenho certeza que Deus pode restaurar a sua autoridade, Deus pode restaurar a sua legitimidade, Deus pode te tirar do comportamento autossabotante, Deus pode dar para você a autenticidade e o poder de dizer não. Deus pode restaurar em você a resiliência e a necessidade das mudanças. Deus pode fazer você sair do ciclo que você se encontra, do ciclo de erros que você se encontra. Não só pode, mas Ele quer fazer isso na sua vida. E se você escutou o áudio até aqui, me mande a palavra resistência. Resistência é a palavra de hoje. E amanhã nós vamos falar sobre o jeito certo de mudar de fase. Não importa se você esteja colhendo as consequências ou se você esteja vivendo os sintomas de alguém que mudou de fase de forma inapropriada. Se você mudar de forma apropriada, se você entender o jeito certo de mudar de fase, sua sorte, sua vida, seu destino muda a partir do momento que isso acontece. Eu espero você então no áudio de amanhã.